Boa noite, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. A primeira live agora, como vocês podem ver, com o nosso primeiro apoiador. Queria agradecer de verdade a Fanatic Sports Nation, que assim, a gente teve uma conversa muito legal nas últimas semanas. Os caras gostaram muito do que eu tava fazendo aqui, lá no meu canal do YouTube. E vão estar aqui com a gente agora, assim, você tem 10% de desconto lá na loja, usando o cupom ORNELAS. O link para o site deles está aqui no nosso chat. Também está na sobre aqui do canal. E assim, tem camisa de futebol americano, tem camisa de NBA, tem camisa de Fórmula 1, tem de tudo lá, rapaziada. Então, assim, confere lá. Vocês vão ter 10% de desconto em todas as suas compras. Vocês podem parcelar em até 12 vezes, 3 vezes sem juros. Então, assim, passa lá, me ajuda, porque isso me ajuda também. E só agradecer ao pessoal da Fanática. Quando chegar a camiseta deles aqui também, vou começar a participar das lives com as camisas. E também só queria agradecer o pessoal da Tide Football, que hoje mesmo a gente confirmou, eles me chamaram para produzir alguns textos lá com ele mensalmente. É um projeto bem legal do futebol americano, para quem ainda não conhece, recomendo, pesquisa lá no Instagram, Tide Football. Um pouco antes da live também começar, a gente bateu um papo bem legal, principalmente com o Caio, queria agradecer, que ele é o responsável lá da Tide, e a gente vai estar junto. Mas vamos lá. Chega de merchan e o assunto hoje é NFL Draft, é Carolina Panthers. E hoje eu trouxe um cara aqui que é uma referência para mim dentro do processo de draft de futebol americano. É um cara que está há muito tempo produzindo conteúdo e é um dos torcedores do Carolina Panthers mais sensatos que eu conheço. A gente estava conversando antes da live, eu falei, ó, pode pistolar, o clubismo tá liberado. Ele falou, não, eu sou tranquilo. Vamos ver se ele vai ser tranquilo mesmo durante a live. Agradecer ao Grat que deixou o sub, obrigado, rapaziada. Gratiti se tornou um inscrito. E assim, eu já vou colocar o Felipe aqui na live. Felipe, boa noite, seja bem-vindo. E hoje o assunto é o seu Carolina Panthers. Boa noite, prazer estar aqui participando com você. Assim, a parte da tranquilidade fica até o momento que a gente para de falar que a gente passou o Justin Fields, né? Se você ficar batendo muito nessa tecla, aí a tranquilidade vai para o espaço. Então, por Sim, favor, não fica chutando cachorro morto não, tá? Obrigado. tranquilo, tranquilo. Bom, agradecer ao pessoal da Fanática tá aqui no chat com a gente, dando boa noite pra todo mundo. É isso, rapaziada. Agora, o chat é qualidade. Pra quem quiser conhecer algumas das camisas lá, tem do Aaron Rodgers, tem a Philly Special, tem de todos os times, vocês podem dar uma olhada, vocês podem falar com o pessoal também, que eles estão desenvolvendo sempre designs novos. E assim, tem alguma dúvida sobre os Panthers? Vai mandando aqui no chat, conforme eu e o Felipe a gente for debatendo algumas coisas, a gente pode responder. Mas antes do draft começar, Felipe, você como analista e torcedor, o que você enxergava que era uma necessidade que a equipe tinha que buscar durante o draft? Cara, me deu um corte aqui, eu achei que eu até já tinha caído. Não. Acho que eu consegui ouvir parte da pergunta das necessidades maiores, né, do time Isso. antes do draft. A gente tinha várias necessidades, o time não é bom, né, ainda. Acho que a principal estava em quarterback, e daí tinha uma expectativa muito grande aí do time de repente sair com um dos quatro QBs, né? Justin Fields começou um boato dele cair e tal. A torcida já estava nessa expectativa. Se cair na 8, a gente vai cometer o crime. É isso aí. Se cair da 8, a gente acha o nosso QB. Acabou caindo, né? Para 8 a gente não pegou. Mas tinha também muita necessidade em left tackle, muita necessidade em cornerback, muita necessidade em safety. A Sim, gente não pegou nenhum jogador no draft, na posição. Então, assim, era um time com muitos buracos, né? sim, Ainda não é um time preparado, mas eu acho que esse draft deixou um pouquinho mais pronto. certo. Melhorou um pouco a situação. E assim, pra quem não sabe, né, a equipe do Carolina Panthers um pouco antes do draft trouxe o quarterback o Sam Darnold, né, e trocou ainda mais próximo do draft o Ted, né? Nosso menino Ted. E assim,
Ficou-se a dúvida se a equipe ia escolher algum quarterback nesse começo de primeira rodada, porque Justin Fields podia sobrar, Mac Jones podia sobrar. Só que aí a equipe foi na escolha número 8 e eu vou falar pra você que pra mim foi uma surpresa, imagino que pra você também tenha sido. A equipe foi com o Jaycee Horn, cornerback de South Carolina, né? Foi uma surpresa pra você essa escolha? Falar foi, mas porque eu estava equivocado. Porque na semana já tinham muitos reports sobre isso. Então, acabou passando batido, eu não vi esses reports, mas tinha reporte de gente grande, né? O Peter King já estava falando sobre isso. Então, quando o Peter King fala, você tem que ouvir, cara. Acabou que passou batido, eu fui ver um dia depois, assim, um post do Facebook de 48 horas atrás, a Carolina passei, eu falei, legal, obrigado. Entendi. Mas foi um choque porque a gente precisava, tava muito entre um quarterback e um left tackle, né? Sim. Então, falava-se muito de Penei Sewell na 8, se caísse, certamente ele seria escolha. Era um jogador que Carolina tinha bem alto na Bird, inclusive tem reports aí, tem próprios Panthers.com falando sobre isso. E eu achava também que a gente tinha o Rashawn Slater bem alto. Que eu ia até falar, E, era o cara que você tava comentando muito que você achou que é, ia sair, né? eu achei que era o Slater o tempo todo. E acabou que não foi. Era de fato o J.C. Horn. Tanto é que eles tinham várias propostas para trocar, para descer, mas nenhuma foi boa o suficiente para eles para passar o Horn. Sim. Então, assim, realmente o J.C. Horn estava bem alto na board dos Panthers. Não era o meu cornerback principal da classe, Eu ia até né? te perguntar isso. Se você soubesse que era cornerback, você teria ido com Jaycee Horn? Olhando só pra Não, corner? eu teria ido com o Patrick Surtain. Acho que é um jogador mais completo. Entendo que o J.C. Horn ele tem uma agressividade que a defesa dos Panthers pede, e é uma agressividade que o Phil Snow, coordenador defensivo, e o Matt Rule falam bastante, e os Panthers não tinham isso, né, na posição de cornerback, Sim. mas eu acho o Patrick Surtain mais jogador, tinha ele mais alto. Mas assim, não tenho nenhum problema em falar do J.C. Horn também, como cornerback 1, porque é um cara que também tem um atleticismo espetacular, como falei, bastante agressivo. Acho que tem Sim. alguns problemas aí que ele vai ter que resolver. Acho que a agressividade dele passava do ponto, e no college você consegue viver com isso, né? Consegue Sim. não sofrer tantas faltas, causar tantas faltas. No college, na NFL não. Na NFL algumas baitas jogadas no college seriam faltas. Então, Essa é uma das coisas que eu falo de muitos corners que a gente para olhar depois que são escolhidos, né? Que a agressividade pro corner, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque ela é boa até certo ponto, né? é, Não é uma. Principal, não sei se é o Jaycee Horn, mas eu acho que é. Tem uma jogada que eu tava revendo dele hoje que, assim, na NFL seria falta. Que ele tá perdendo, vamos dizer assim, por fora. Ele meio que põe o braço pra dentro e é só bola. É só bola. Mas aí depois, quando eu olhei, eu falei: Isso na NFL é falta é. de 10 em 10 vezes. É uma coisa que ele vai ter que resolver. Assim, o primeiro ano pode ser sempre complicado para esses jogadores mais agressivos, né? Sim. Cornerbacks mais agressivos. Mas é uma transição, complica o primeiro ano, mas esses caras tendem a se acertar, assim, não é uma coisa que fica marcado pro resto da carreira, ou é difícil Sim. de consertar. Então, assim, deve ter um período de adaptação aí, mas eu acho que ele vai ser um cornerback aí titular por anos a fio aí de Carolina. É um cara que, como você falou, né? A gente provavelmente teria ido com outras opções, até dentro dos corners, mas no final das contas não é uma opção tão ruim assim, né? Eu até abri uma enquete aqui no chat, mas a maior parte do chat também não gostou muito da escolha. Passando para a escolha número 59, aí já é uma escolha que particularmente me agrada mais.
que foi o Terrace Marshall Jr., né? Wide receiver de LSU, que se a gente pode falar de uma forma bondosa, foi o cara que mais se beneficiou com o opt-out do Ja'Marr Chase, né? Porque ele teve uma produção muito maior sendo esse cara número 1. O Terrace Marshall, para mim, era um jogador de primeira rodada. Então, pegar ele na 59, para mim, foi a segunda melhor escolha da segunda rodada. Perdendo só pro seu amigo, pro Coramoa. Exatamente, nosso grande colega do É, Cleveland Browns. exato. Então, eu acho espetacular o Terrace Marshall na 59. E daí, eu fui dormir. Não fui dormir triste porque eu já espero o pior, sempre espero o pior da franquia Carolina Panthers, né? Mas fui dormir meio dando risada da galera que tava na expectativa, assim. Vocês achavam que ia mudar, né? Não vai mudar nada, não. E aí no segundo dia chegou o Terrace Marshall. Não era lá uma grande necessidade do time, né? Os Panthers têm o Robbie Anderson e o DJ Moore com contrato aí para esse ano. O Robbie Anderson é free agent ano que vem. Pegaram o David Moore, né, do Seahawks, acho que seria um bom wide receiver 3, mas aí é um talento que não se passa. Então, eu fiquei muito satisfeito. O Terrace Marshall, para mim, sairia na primeira rodada, fiquei muito chocado que ele caiu até aqui. E já pensando para o futuro, é um cara que pode já em 2022 ser o wide receiver 2, você nem precisa nem renovar com o Robbie Anderson. Então, para mim foi espetacular. E ele, para mim, era uma prova que eu era muito defensor de, assim, se meu time tivesse que pegar linha ofensiva e receiver, eu ia atacar a linha ofensiva na primeira rodada, porque na segunda rodada, eventualmente, iam sobrar bons nomes. Talvez a gente não esperasse que o Marshall descesse tanto, mas iriam sobrar bons nomes, né, nessa segunda rodada, que talvez compensariam você passar, mais especificamente até na situação dos Bengals, né? Eu falei, eu iria de olhos fechados ali em linha ofensiva, porque no começo da segunda rodada ia ter um bom recebedor. O pessoal do chat mandou aqui, falando de WR, vocês têm medo do Robbie, imagino que seja o Robbie Anderson, voltar a jogar mal por causa do Darnold? Eu acho que daí não passa só pelo Robbie Anderson, né? Porque o Robbie Anderson jogava bem em New York, né? Tanto é que quando ele foi contratado pelos Panthers, eu bati palmas. Eu falei, pô, ótima contratação. Quando o Rule chegou, né? Eu já falei, o Rule e o Robbie Anderson têm um histórico aí, né? Porque eles jogaram. O Matt Rule treinou o Robbie Anderson. Sim. Aí eu falei, pô, esse é um histórico legal, acho que dá pra esperar o Anderson chegando. E assim. Então eu gostava dele. Agora, de fato, a produção deve cair. Eu não tenho expectativas com o Sam Darnold, né? E daí acho que a produção cai de todos os wide receivers. Eu nem te perguntei, né? Mas pelo que eu lembro do que eu ouvi, principalmente no On The Clock, pra quem vive fora do mundo FABR e não sabe, o Felipe toca junto com o Davis e com os meninos do On The Clock. Pra quem não segue, o Twitter é OnTheClockBR, né? Se eu não estiver enganado. E eu lembro que na época da troca você não gostou tanto assim, né? Do Darnold. Não, eu detestei. A gente tava discutindo a possibilidade do Darnold ali entre os torcedores dos Panthers. E daí tinha uma galera falando, pô, o Darnold por uma terceira dá jogo, hein? Seria uma boa, não sei o quê. E eu, assim, assertivamente falando, não é uma boa, eu não pagaria uma quarta no Sam Darnold nesse momento. Não é uma boa pagar uma terceira rodada dele. E daí chegou por uma segunda, uma quarta e uma sexta. O Darnold, então, é aquele cara que todo ano a gente fala, esse ano ele vai. Sempre tem. E assim, a gente olha as estatísticas dele e o jogo dele. Ele tem seus flashes, seus momentos que ele fala, pô, é por isso que ainda tem pessoas que caem no golpe do Sam Darnold. Já alguém vai mandar aqui no chat, mas e o passe dele contra o São Francisco, meus amigos? Vocês não vão falar desse passe? Sempre tem algumas coisas. Isso, e acho que o principal ponto positivo para Sam Darnold mas olha como que ele era treinado, olha por quem que ele era treinado, olha o ambiente
que ele tinha ao redor, como era péssimo, nossa, como era ruim. Então, assim, o ponto mais positivo do jogo do Sam Darnold é como era tudo ruim ao redor dele. E é aquilo, né? E o Ryan Tannehill, por ele ter saído do sistema do Adam Gaze e ter melhorado muito, ele agora virou a regra. Todo mundo que passou na mão do Adam Gaze é bom, o Adam Gaze que estragou o cara, né? E esse até é uma outra leve falácia, porque quando chegou o Adam Gaze, o Ryan Tannehill já tinha sua carreira em Miami, e quando chegou o Adam Gaze, o Ryan Tannehill teve os 2 melhores anos dele em seguida, da carreira até então, né? Então, não é como se tudo que o Adam Gaze tocasse fosse realmente caos e trevas. Eu acho que ele era o pior. Eu ia falar, se treinador você começar a dos defender o Adam Gaze aqui, a gente vai ter que discutir um pouco, porque... Não. Ele é o pior head coach dos últimos 5 anos que passou na NFL tranquilamente. Eu nunca defendi o Adam Gaze, inclusive briguei com vários torcedores dos Jets na época quando foi contratado. Eles falando, não, mas olha quando ele foi coordenador ofensivo do Peyton Manning. Esquece, não, ele é péssimo. Não, é muito legal. Lembra quando ele era coordenador ofensivo do Peyton Manning? Lembra quando o Peyton Manning montava o playbook e falava, Danguese, sai. Deixa exato. Então, assim, não estou defendendo o Adam Gaze, acho que ele é péssimo e realmente atrapalhou muito a carreira do Darnold, do Tannehill, mas não é como se não tivesse... o Tannehill só melhorou, só foi um bom jogador quando saiu do Gaze. Não, ele começou mal, melhorou um pouquinho com o Gaze, quando saiu ele explodiu. Sim, e estatisticamente falando, o Tannehill, estatisticamente, gente, isso não é opinião minha, estatisticamente ele foi um dos 5 caras que mais produziu na história de Miami. E se isso quer dizer que ele é bom ou ruim, eu não sei. Mas ele não era essa trave que a galera pintava, né? O Lazy Reis mandou aqui, não entendi pegar o Jaycee Horn ao invés de Fields ou Slater, mas o resto do draft foi bom. Bom, dando continuidade, vem um outro nome aqui, que aí já é um nome que eu particularmente tô mais familiarizado. Pra quem sabe, eu sou um cara que gosta muito de linha ofensiva, assim como o nosso amigo Rafão Martins, que foi o Brady Christensen, na terceira rodada, escolha número 70, de BYU. É um cara que eu gosto bastante, mais uma vez, a gente sempre tem que olhar o valor, assim, aonde que ele saiu, a situação que ele saiu, e é um nome que eu gosto porque, assim, ele não tava no mesmo patamar dos caras que a gente tava falando, do Penei, Elijah, outros caras, o Tevin Jenkins, mas ele era um cara que tem, na minha opinião, tem pouca coisa no jogo dele que você tem que mexer, sabe? É um cara que um ano ali, se ele não for titular no primeiro ano, é um cara que você ajustando uma coisinha ou duas, o jogo dele vai ser muito melhor do que já é. E o Vidal mandando assim, o Ornelas um dia vai tatuar o Ryan Tannehill. Eu sou o eterno defensor de Ryan Tannehill. E a Miami vai encarar os Titans nessa temporada, e o meu sonho vai depender de como o Miami tiver na temporada. Se o Miami já estiver eliminado, eu vou torcer pro Ryan Tannehill amassar Miami, pra falar pra todo mundo que fala assim, meus amigos, eu avisei, né? Mas brincadeiras à parte, a escolha do Christensen te agradou? Tem alguma coisa do jogo dele que você não gosta? Me agradou bastante, cara. Eu acho que Carolina precisava sair com um cara que tem potencial para ser titular como left tackle. Sim. O Christensen era o último da minha board com esse potencial. Então eu já tava assim, cara, mais um ano jogando com um tackle undrafted ou com o Greg Little, que foi draftado na segunda rodada, mas é péssimo também. E, não, pelo amor de Deus. Aí chegou o Christensen, eu fiquei mais tranquilo. Eu acho que o que pode atrapalhá-lo na NFL é a sua falta de envergadura, né? Sim. Isso é um problema do jogo dele. É um problema que não tem o que ele fazer, né? Não tem como esticar o braço dele e aumentar. Então, infelizmente não é um atributo treinável pro jogo dele. Não é coachable. Então isso pode ser um problema ele jogar como tackle, mas acho que é um cara que vai muito bem no pass protection,
Ele já tem a idade um pouco avançada, né? Então isso também é um ponto negativo. É uma coisa de BYU, né, galera? Pra quem não acompanha a college, não conhece muito o BYU. BYU, os caras passam, às vezes, um ano num retiro, fazendo não sei o quê. E aí eles voltam, jogam, depois para. Então, muitas vezes a gente vê os caras de BYU indo pra NFL com 24, 25. Tyson Hill, por exemplo, que é um nome forte de BYU nos últimos anos, foi pra NFL, assim, por conta das lesões também, mas foi pra NFL já bem mais velho, né? Então o Christensen acho que é um jogador que pode ser titular. Em último caso, jogar por dentro, mas eu testaria primeiro ele como tackle mesmo. Sim. É um cara que tem um bom atleticismo, que foi bem no pass protection. Acho que ali no jogo corrido ele tem algumas coisinhas a melhorar, Sim. de ancoragem e tudo mais também. Por ser naturalmente um cara alto, né? Então isso acaba atrapalhando seu level, seu pad level. Mas eu gosto bastante dele, acho que era o último ali que tinha uma chance. Eu tinha ele muito próximo na minha board do que de onde ele saiu. Sim. Então é uma escolha que eu também fiquei satisfeito. E por pouco não sobrou o Jalen Mayfield, né? Saiu duas escolhas antes, né, pros Falcons. Então, o Mayfield. Aí o Mayfield, eu até acho que tinha uma possibilidade dele estar abaixo do Christensen na board dos Panthers. Aham. Porque os Panthers eles valorizam demais o atleticismo e o Mayfield bombou no Pro Day, né? Foi muito Sim. mal. E além do que o Mayfield acabou jogando mais do lado direito. Então a gente já tem um right tackle muito bom que é o Taylor Moton. Tomara que renovem com ele logo, que ele tá jogando na franchise tag. E então acho que esses dois pontos aí pode ser que o Mayfield estivesse um pouquinho mais abaixo. Eu Sim. nem acho que os Panthers tomaram um steal aí de putz, saiu o Mayfield, vamos com o próximo da Budge. Acho que realmente o Christensen estava na frente. E até um fato curioso, que tanto é verdade que o Christensen seria a escolha 59 dos Panthers. Uhum. Só que alguém dentro do War Room recebeu a informação que os Saints pegariam o Terrace Marshall na 60. Acho que eu ouvi você falando isso. E daí eles mudaram. Ele falou, pô, se eles for pegar o Terrace Marshall, não vai não. Vamos pegar o Marshall e depois a gente vê se a gente consegue pegar o Christensen. Né? Tanto é que eles sobem para pegar o Christensen. E é uma coisa que às vezes a galera não entende, mas em algumas situações de draft você escolhe o cara pra tirar ele do teu adversário, né? Porque você tem que. Claro que não sempre você vai fazer isso, mas se você consegue evitar que seu adversário de divisão fique mais forte, você faz um esforcinho pra isso, né? No ano passado, o Saints, por exemplo, no dia 3, né? Aí acaba sendo bem diferente, mas só para outra história curiosa entre Saints e Panthers, que já tem uma rivalidade muito grande dentro aí do draft, que os Panthers estavam acordados com o Tommy Stevens, quarterback, para assinar como undrafted. Uhum. E daí o Saints estava tentando negociar com ele, como undrafted, e daí o Stevens, tô mais tentado aí ir para Carolina, não sei o quê. E ainda tava rolando o draft, tava na 7ª Ah, rodada. entendi. Aí o Saints, eles gastaram uma 6ª rodada, eles Uhum. não tinham mais escolha na 7ª, eles gastaram uma 6ª do ano que vem para chegar na 7ª e pegar o Tommy Stevens. Aí é. Então, assim, eles roubaram o Tommy Stevens, mas assim, o Tommy Stevens obviamente não é um Claro, jogador não é. né, mas ele acabou sendo dispensado do Saints, inclusive, Sim. e tá em Carolina hoje. E assim, essa é uma outra curiosidade, né? A Undrafted Free Agency, gente, muitos desses caras, eles acabam tendo até mais chance de vingar não sendo draftados, porque eles escolhem pra onde eles querem ir e muitas vezes não, né? Mas em algumas vezes eles assinam mais caro, né, do que eles teoricamente receberiam como draft picks, né? Bom, vamos lá. O Lorenzo mandou, falando ainda sobre o Brady Christensen, vocês acham que ele tem grandes chances de ser bust? Cara, bust é porque é terceira rodada, mano. Então, assim, você falar que o cara é bust na terceira rodada é um pouco complicado. Eu acho que ele é um jogador
que, como o Felipe falou, ele pode jogar de tackle e num cenário onde as coisas não funcionam, ele pode ser movido para guard. Ele é um cara que ele tem um espaço ali para se encaixar, seja onde for, e o que ele tem de ruim, pelo menos eu vejo, é que ele vai sofrer um pouco, principalmente jogando de tackle, se ele pegar um edge rusher muito rápido. Eu não gosto da forma como ele finaliza bloqueio, eu acho que ele poderia ser um pouco mais esforçadinho nesse quesito. Mas não é nada muito. Não é nenhuma red flag pro cara que você fala, nossa, isso daqui, se isso não vingar, o cara é ruim. Eu vejo com mais chance de funcionar do que não funcionar. Eu gosto também, cara. Gosto das chances dele. O Siqueira mandou aqui, abraço pro menino Ornelas e pra minha luz no draft, Felipe Vieira. Um abraço pro Siqueira. Bom, dando continuidade aqui, ainda na terceira rodada, né, escolha número 83, a equipe atacou um tight end, né, que é um nome que eu sabia que ia cair um pouco mais porque as estatísticas dele não chamavam a atenção, mas eu sabia que o time que ficasse com ele sairia com um bom jogador, que foi o Tommy Tremble, tight end de Notre Dame, que, a verdade seja dita, na minha opinião, ele caiu isso tudo porque ele não teve muita produção, então foi um cara que caiu muito. Só que ele é um modelo de tight end que eu adoro, que é o cara que é bloqueador, que é o cara que você pode alinhar do lado da OL, é o cara que se você quiser jogar em 12, você não tiver um mega fullback ali pra te ajudar, o Tremble faz esse trabalho e faz muito bem. E principalmente em red zone é um cara que acha espaço, se você olha o tape dele, as situações que deram pra ele em red zone, ele performou bem. Então é uma escolha que me agrada, ainda mais essa classe de tight ends que a gente tinha o Pitts e tinha 20 lances de escada até o segundo do tight end, né? Cara, o Tremble é isso, ele não produziu como jogador ali em jardas, em touchdowns. Ele sofreu um pouquinho porque ele passou ali em 2019, ficou atrás do Cole Kmet, Sim. Jogador que foi escolhido na segunda rodada pelos Bears. Acho que foi na segunda, segundo né? ano passado. E o Michael Mayer, um tight end freshman que tá lá, que é assim, possivelmente um dos melhores tight ends para a classe de 2023. É um cara Já, 5 já, estrelas. já tá na sua board do guia de Já tá 2023? em 2023. E ele é um espetáculo, o Michael Mayer. Uhum. Então, vai brigar para ser tight end 1 ali em 2023, tenho certeza disso, já estou falando agora. Então, ele acabou sofrendo um pouco por conta disso. É um cara que o bloqueio dele, a agressividade no bloqueio é espetacular, o Tremble. Nossa, eu sou apaixonado por ele bloqueando. Ainda mais com ele saindo de fullback. Porque Então, ele traz essa versatilidade também, né? De jogar como back, como fullback, como tight end, enfim, ele alinha em vários lugares alinhou em vários lugares em Notre Dame. Uhum. Então, é um jogador que tem muito atleticismo também, mas, de fato, essa produção quase inexistente de jardas e touchdowns fizeram com que ele caísse bastante. Eu tinha mais ou menos ele por aqui também. É um jogador que eu acho que a torcida vai gostar muito, assim, né, de ter o Tremble no time. Talvez não seja aquele cara que o fã casual conheça, Sim. possivelmente não vai ser, mas o torcedor do time vai gostar demais. Então, outro jogador que eu acho que vai agregar bastante aí, achei uma boa escolha dos Panthers também. Tem um cara que eu falo que talvez agora, pela última temporada, a galera esteja mais de olho, que é o Mike Gesicki. Mas quando o Gesicki chegou em Miami, eu falava, ele tá muito fora do radar de muita gente, mas quem torce pra Miami gosta muito. Claro, assim, são jogadores totalmente diferentes. O Gesicki bloqueando é pavoroso. Mas, Sim. assim, tem muitos desses caras dentro do elenco, né? Que às vezes quem torce conhece e defende com unhas e dentes, e quem é de fora não. Às vezes só vê quando sofre na mão do cara, né? E. Bom, dando continuidade agora, vai vir um cara que a gente falou um pouquinho antes da live, né? Obrigado, Casa do Corvo, que se tornou um seguidor aqui do canal. Muito obrigado. E assim, é um cara que eu particularmente acho, e você também, que em 2019 teria saído muito mais alto.
em 2020 caiu muito em produção e tudo mais. E durante o Pro Day, e as entrevistas do Pro Day, que eu até comentei com você, ele simplesmente falou na entrevista assim, ó, eu passei por um monte de cirurgia mesmo, ninguém sabia tudo o que estava acontecendo com o meu corpo, mas eu ainda acho que eu sou um dos melhores running backs dessa classe, que é o menino canadense Chuba Hubbard, running back de Oklahoma State. E você, como torcedor, você usou uma frase que eu gostei muito, né? Que se você quer ser positivo, você olha o tape de 2019 dele e o Pro Day, né? Exato, cara, porque assim, Chuba Hubbard ele pode ser dividido em 2 pontos: 2019 e 2020. E se você quiser colocar o Pro Day junto lá no balaio de 2019, você pode também. Porque 2019, ele é um cara já que a gente já falava no On The Clock. Sim. Então a gente gostava, eu chamava o Chuba Hubbard de meu filho. Né? A gente tem algumas preferências lá no On The Clock, tem um cara que a gente gosta um pouquinho mais que a O média e tal. famoso draft crush, né? Exatamente. Então eu chamava ele de meu filho. E daí eu tinha muita expectativa para ele para a temporada de 2020. Aí chegou 2020 e parece que ele perdeu atleticismo, perdeu explosão, perdeu velocidade. Eu falei, cara, o que está acontecendo com o Chuba Hubbard? E daí os pontos que ele, teoricamente, voltou para 2020 que ele tinha que resolver, que é a proteção da bola, proteção de passe, eram pontos que ele já precisava resolver antes, ele não mostrou evolução nenhuma. Eu falei, pô, cara, você volta para melhorar nisso, não melhora, e no que você já era bom, você se torna ruim. O que está acontecendo com o Chuba Hubbard? Só para efeito de comparação rapidinho, ó, até abrir aqui pra gente olhar. 2018, como freshman, 740 jardas. 2019, como sophomore, 2.094 jardas terrestres, sem contar jardas de recepção, até porque ele não tem tantas assim. Aí, 2020, ele caiu para 625 jardas. Então assim, o que aconteceu com o Hubbard? Essa falta de atleticismo foi o quê? Foi lesão? Tudo indica que de fato foi, né? Porque Sim. a entrevista que ele deu para você, ele foi bem aberto, falando que. E eu até brinquei, eu tava só ouvindo a resposta dele e eu nem perguntei das lesões, sabe? Eu fiquei assim, falei, assim, a classe de running back, onde você se enxerga nessa classe, o que você acha que dá pra melhorar no seu jogo? Aí ele veio e falou assim, ó, então, sei que muita gente acha que eu piorei muito esse ano, mas ó, eu tive um monte de cirurgia, ninguém sabia tudo que tava acontecendo aqui, e eu pensando, cara, você não fala isso, tipo, antes do draft, sabe? Fica quieto, mandando no chat, né? Cala a boca. Mas, assim, se ficar saudável, que teoricamente ele está agora, né? Depois de tudo isso, eu não vou falar que é um steal, porque ele realmente, entre aspas, fez por merecer essa queda toda dele, né? Mas é um cara que, se ficar saudável, é uma boa adição pro Panthers, né? Que não pra ser running back 1, talvez, mas pra fazer parte desse comitê. Eu acho que os Panthers tinham o Mike Davis, que foi muito bem na temporada passada, né? Com a lesão do McCaffrey, ele assumiu, foi inclusive um dos queridinhos do Fantasy na temporada, porque muita gente pegou nos waivers e ganhou liga por causa de Mike Davis. Mas eu acho que ele vem para. Não chega a ser um comitê, porque o McCaffrey ele é fominha. Não tem comitê assim, né? Tem que torcer pra ele ficar saudável, né? Exato, mas Que é assim, um probleminha. o Chuba, se ele tiver 6 toques na bola ali no jogo, 6, 7 toques, eu acho que tá de bom tamanho. Uhum. É um cara que vem para ser um reserva teoricamente, se a gente imaginar que ele vai estar saudável e tudo mais, é um reserva de alto nível. Sim. Ele não vai brigar com o McCaffrey, não tem condição, não tem bola para isso. Mas é um jogador que pode fazer as vias de Mike Davis, né? Exato. Bom, dando continuidade aqui, lembrando, galera, vocês podem ir deixando suas dúvidas, seus questionamentos. O Siqueira mandou, o Hubbard tava no meu radar. O Lorenzo falou, Panthers adora quem deu a volta por cima. A lesão foi só uma adição pro Rule. E na quinta rodada, na escolha 158, veio um cara que eu gostei muito.
Foi um cara que eu não tinha visto nada dele até eu entrevistar ele no Pro Day de Iowa, que é o Davion Nixon, defensive tackle. Eu tinha colocado ele para sair ali no comecinho da quarta, porque eu achava que era um bom tamanho para ele, caiu até a quinta, e foi um nome que eu gostei muito porque na linha defensiva, né, ele pode fazer muita coisa. É um cara que ele tem algumas coisas a refinar, que você pode até comentar, mas é um cara que, pelo preço, eu gostei bastante. Eu gostei demais, cara, dessa escolha. Eu tinha ele até mais alto que você, tinha ele para a terceira rodada. Os Panthers acho que tinham até mais alto do que eu, pelo que falaram aí de rumores. Os Panthers tinham nota de segunda nele, mas ele tinha alguns problemas fora de campo, né? De caráter, de imaturidade. Então, isso foi o que fez com que ele caísse. Sim. Mas eu acho que é aquele defensive tackle clássico, three-tech, com explosão suficiente para penetrar no backfield, one gap, e vai, voa, filhão. E é isso. Eu gosto muito da escolha do Nixon. Tinha ele como terceiro, como já falei. Acho que é um cara que tem um bom atleticismo. Precisa evoluir mentalmente o seu jogo. Acho que ele ainda não processa o jogo legal, mas é lógico, na posição ele acaba sendo uma trait um pouco menos importante, né? Sim. E o seu leverage também acho que precisa ser um pouquinho mais consistente. Mas eu gosto bastante dele, acho que é um cara que vai agregar bastante no pass rush, e os Panthers precisavam de profundidade nessa posição. É, e, por, Então, outra escolha que eu gosto. e porque eu ia falar, quando a gente chega aqui na quinta, sexta, sétima, os caras que assinam depois, você dificilmente tá pegando um cara pra você falar assim, não, esse cara era o que eu tava procurando o tempo todo pra ser É. titular. Mas é uma boa aposta, né? Ainda mais pelo preço. Você falou, você até tinha mais alto, então pra você foi uma escolha melhor ainda, né? Uhum. Na sequência, aí vem um cara que eu realmente não tinha visto nada, vi um pouquinho dele depois e hoje também, que é o Keith Taylor, cornerback de Washington. Vi algumas coisas do Senior Bowl dele, principalmente, e é uma escolha que é o que eu falo, assim como o Knicks, foi um cara para mais profundidade nessa secundária, É. que dependendo de situações, aí você pode discordar de mim, mas às vezes é a forma como eu enxergo. Em situações específicas, ele pode até ser mais usado no começo da temporada do que, por exemplo, o Jace Horn. Porque é um cara que, para a situação de press, ele já parece ser bem pronto. É um cara que tem um tamanho muito bom para a posição de corner, né? A gente sabe que isso não é tudo, mas é um cara que ele, quando você às vezes precisa, assim, você tem um adversário que é um cara muito bom, que você precisa tentar bater um pouco mais nele na linha. E é uma escolha que, no geral, eu gosto, mas não é um cara que eu vi tanto assim pra ter muita profundidade no jogo dele. Era um cara que, quando eu fui fazer o report dele, eu queria gostar mais do que gostei. Uhum. Porque ele tem características que me agradam muito no cornerback. Né? A envergadura dele, tamanho, agressividade, ele vai muito bem em press, como você falou. Então, assim, eram pontos que eu falo, vamos, meu filho, vai, me mostra um pouquinho mais, quero ver isso aqui. E deixava a desejar em alguns pontos. Eu acho que ele precisa urgentemente melhorar a seu ball skills e localizar a Sim. bola de forma melhor. Tem vezes que ele está bem posicionado, mas ele não encontra a bola no ar e o wide receiver acaba saindo com a recepção. Mas eu acho que, para mim, ele já chega com a etiqueta de reserva de J.C. Horn. Porque se acontecer alguma coisa com o J.C. Horn, o Keith Taylor vai suprir. Porque eu acho que eles têm características, assim, de certa forma, um pouco parecidas e de atleticismo, de tamanho de corpo, como eles jogam. Então eu acho que ele já chega assim, sendo aquele jogador de profundidade. Entendi. Não acho que ele tem bola suficiente para se tornar titular, a não ser que ele evolua nesses pontos que eu comentei. Mas ele é um cara que tem uma boa mentalidade em campo,
entrega bastante, não é um cara que vai fazer corpo mole. Claro. Então, é aquele jogador que o treinador vai gostar, um operário que o treinador vai gostar. Então, até em Special Teams, acho que ele deve contribuir. Essa é uma escolha que eu tinha ele um pouco mais abaixo do que os Panthers pegaram, mas eu gosto também, acho que é um jogador que pode contribuir de alguma forma. E aqui a gente chegando na sexta rodada, na quinta rodada, é só o que a gente pensa, né? Jogadores de profundidade, para você não gastar 3 milhões na free agency para contratar um fulano que vai entrar só em casos extremos aí, ou quando o titular se machucar, esse tipo de coisa. Só fazer uma comparação, gente, pra quem tava aqui ontem a gente fez a análise de Washington, né? Eu gosto mais do Keith Taylor, pelo que eu vi, do que do Benjamin St-Juste, que saiu na terceira rodada pra Washington, principalmente por essa parte de run support. Porque, assim, o Benjamin ele é um cara muito... A gente até falou, quando ele precisa taclear, ele faz um bom trabalho, mas ele não é aquele cara que vai ir atrás, como você falou, sabe? O cara que é operário mesmo, sabe? Que vai ir atrás do adversário pra finalizar uma jogada. Nisso o Keith Taylor é melhor mesmo. E agora, vem a escolha que eu mais adoro. Sexta rodada, o Blastoise desse último draft. Só rapidinho, o Siqueira mandou pra você, Felipe, um corner 6'2"? Interrogação. O Keith Taylor é isso, né? 6'2" de altura. Então, eu gosto desses caras, assim. Para mim tem que ter... Eu gosto de wide grande, eu gosto de cornerback grande. Eu gosto desse tipo de jogador, né? Que tem esse biotipo que para mim seria o mais próximo do ideal possível. Bom, mas voltando aqui, a escolha 193, vamos fazer assim, ó. Foram 3 escolhas na sexta rodada. Primeiro de todos, nosso menino Blastoise Deontay Brown, guard de Alabama. O X Smith, wide receiver de South Carolina. E o Thomas Fletcher, long snapper de Alabama, o primeiro long snapper na board do Rafão Martins. Mas, assim, desses 3 caras, o que eu mais posso falar, mais uma vez, é a linha ofensiva. Deontay Brown é um cara que... Quando a gente fala de report e tudo mais, eu falo que muitas vezes a galera tenta te enganar sem dar a notícia completa. Porque muita gente fala, o Deontay Brown não cedeu um sec desde que ele começou a jogar em Alabama. Mas ninguém coloca ali que 2018, 2019, 2020, ele perdeu diversos jogos por problemas ali, às vezes extracampo, às vezes lesão. Então não é como se ele fosse um cara, como por exemplo o Lion, que eu acho que cedeu 2 sacks em 3 anos de Notre Dame, mas era um cara que jogou praticamente todos os jogos. Mas é um guard que, assim, eu gosto bastante, porque ele tem o corpo que um OL tem que ter de NFL, sabe, gente? O cara grande, ele não é muito... Obviamente, a mobilidade dele não é das melhores, mas é um cara que eu gosto pelo preço. Algumas pessoas falavam que ele ia sair um pouco mais alto, aí eu já tinha algum receio. Eu achava que ele ia sair mais ou menos... Eu imaginei que ele ia sair eventualmente no dia 3, da quinta em diante. Saiu num bom espaço. E dos outros 2 caras, o Thomas Fletcher não tem o que falar, gente. É long snapper, mano. Sim. É literalmente aquele lá. Você tem um trabalho. E o X Smith é um cara que chega pra ser slot, né, Felipe? O que você consegue falar desses 3 caras? Ou desses 2, né? Se não tiver nada pra falar do Thomas Fletcher. O Thomas Fletcher, eu vi um vídeo hoje de... Qual canal? Aquele Strong's Opinion Only, alguma coisa assim que chama o canal. Sei. Aquele cara, acho que ele estudou no mesmo high school do Thomas Fletcher. Acho que ele era senior, Thomas Fletcher era sophomore, alguma coisa assim. E eu não faço a mínima ideia, né? Porque eu não faço pesquisa de long snapper. Mas ele fala que o Thomas Fletcher é visto pelos special teamers, né? Como um long snapper generacional, assim. Então, eu não faço ideia se é verdade, se não é, porque não dá nem para saber. Sim. Mas, enfim, pelo menos
No mínimo, né? Para ser draftado um long snapper, você tem que ser bom, pelo menos. Então, acho que é um bom long snapper. Fica aí. E foi, que vai competir, tá? Que vai competir. O e foi, J.J. Jason, o long snapper atual dos Panthers, tá nos Panthers há mais de 11 anos. É o J.J. Jensen, né? Então ele tá lá e vai ter competição de long snapper no training camp. E duas coisinhas que eu posso falar do Thomas Fletcher. Uma, veja um vídeo dele sendo draftado, porque é muito legal, é muito bom. E assim, é um dos caras que eu falei durante a entrevista de Alabama também, e que eu brinquei que ele deu uma aula durante toda a coletiva dele, porque eu falo, esses caras, long snapper, kicker, punter, eles querem muito responder pergunta. Então, eu perguntei pra ele sobre a dificuldade da posição de ser draftado, e ele falou, mano, ele deu uma aula, ele falou assim, então, porque eu pude mostrar no Pro Day que, ó, a forma que a gente faz o long snap aqui em Alabama pra NFL, e nananana. E aparentemente alguém gostou, né? E ele foi draftado. Até porque ele tava no time do Matt Rule, né? No Senior Bowl. O Lourenço até mandou rookies reunir a galera do Senior Bowl no final do draft. Exato. Então, certamente chamou atenção. Mas aí, falando dos outros dois que são mais relevantes, o Deontay Brown era um cara que eu tinha bem acima disso. É uma escolha que eu fiquei muito satisfeito, porque eu acho que ele tem potencial para ser titular nos Panthers. Os Panthers têm uma necessidade muito grande na posição de left guard. Não acho que era um jogador que fazia muito o estilo dos Panthers, mas eu vejo que eles olharam lá e falaram, pô, o Deontay Brown não saiu ainda? O que está acontecendo? Vamos pegar, a sexta rodada, vamos pegar. E no Panthers.com tem até um report meio por aí. Tipo, os Panthers desesperados ligando para Alabama, para o Nick Saban, falar, o que está acontecendo com o Deontay Brown? Me conta, o que ele tem que a gente não sabe? Então foi meio uma parada de mudar o rumo aí que o barco estava indo para pegar o Deontay Brown, porque não imaginavam que eles sairiam com o Brown, né? É um jogador que foge um pouco aí das características dos Panthers, mas acho que foi isso, foi a oportunidade passando e montaram no cavalo. Então eu gosto bastante do Brown. O Shai Smith aí um pouco menos, tá? O Shai Smith já não me empolga. Acho que é um jogador aí que deve ser... Pelo jogador ou, assim, a altura da escolha, assim? Não, aqui na sexta rodada eu não tô nem reclamando do long snapper, né? Sexta rodada, qualquer coisa que viesse, falar, beleza, veio aí, vamos ver o que acontece. Mas é que eu realmente não era lá muito fã do Shai Smith, tinha ele como um jogador de sexta, sétima rodada, então tá saindo ali, então beleza. O Deontay Brown não, o Deontay Brown eu tinha ele ainda no meu top 100, né? Caramba. Então era um 98 96 da Bird, então eu fiquei muito mais feliz com o Brown. O Will Smith é um jogador, isso aí, jogador de sexta rodada, chegou na sexta rodada, é isso, parabéns, é isso, obrigado. O Lourenço mandou, ainda podem ter roubado o Fletcher de Washington, que pegaram outro long snapper depois. O Washington pegou na sexta rodada também o Cameron Chaseman, que era long snapper de Michigan, né? De Michigan. Eu vi uma estatística que foi, acho que o primeiro draft em X anos que saíram mais long snappers do que kickers ou punters. Porque saiu um kicker, não saiu nenhum punter e saíram 2 long snappers. Acho que saiu um punter, né? Acho que saiu um punter lá na sétima rodada no finalzinho e saiu um pros Steelers. Sim, o gordinho, né, de Pittsburgh, né? Pittsburgh, Florida State, não lembro agora. Georgia Tech, nossa. Errei na ida e na volta. Mas é engraçado, né? O Panther que era mais piada, assim, né? Sim. No college, né? Por conta do tamanho dele, 260 libras. Tá feio que draftado. Mas long snapper saiu aí quase um atrás do outro, né? Saiu, sim. Acho que o Fletcher passou uma escolha e foi o Cheeseman em seguida. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O Fletcher saiu na 222 e o Chaseman na 225. Às vezes era até um cara que tava no radar de Washington mesmo e saiu, né? Agradecer ao velho garimpeiro 49ers, que se tornou um seguidor aqui do canal. Muito obrigado. Nossa, pro Sandro Santana.
E pra gente fechar, Felipe, a gente tá mais ou menos quase 1 hora. Teve o Phil Haskins, defensive tackle na 7ª rodada de Kentucky, que pra mim, sabe, entra naquela de eu não tinha visto quem era, não sabia nada quem era. Aham. Hoje eu tentei achar um pouco mais sobre o cara também, não achei muita coisa, então não É. posso falar muito da escolha. E na Undrafted Free Agency, o time atacou alguns caras, né? David Moore, Mason Strock. E do Phil Haskins e esses Undrafted Free Agents, o único nome que eu posso falar pra vocês que eu vi alguma coisa foi o Spencer Brown, running back de UAB, que foi um dos caras que assinou após o draft. Que é um running back que eu particularmente acho que é uma boa competição para pré-temporada. Lembrando que esse ano a pré-temporada volta a acontecer com 3 jogos. Então esses caras aí vão ter oportunidade de tentar buscar uma vaguinha no time titular ou no practice squad. Mas desses caras de Undrafted Free Agency, essa última escolha, teve algum que assim você olhou e falou, pô, é uma boa aposta pra gente ver se vira alguma coisa? David Moore, cara, de Grambling State, é um jogador que eu também tinha alto assim, entre aspas, né? Dentro do meu top 150. Era um jogador que quando eu fiz o report eu ainda falei com o David, eu falei, pô, o David Moore é aquele clássico jogador de 4ª rodada, Uhum. que pode contribuir, não vai ser um jogador de titular, nem nada do tipo, ou até pode ser nos Panthers, porque os Panthers têm muita necessidade na posição, Sim. mas que ele pode aparecer ali, pode surpreender, né, saindo na 4ª rodada. Então ele saindo como undrafted, para mim, foi uma baita surpresa positiva. É Dá um para cara que considerar um steal? eu acho que sim, cara, eu acho que sim, porque eu já gostava muito dele. Eu acho que ele tem um problema aí dele não ter jogado em 2020, em 2019 jogou pouco também, então a gente vai ver tape dele, tem que buscar lá em 2018. Então Sim. certamente foi isso que fez com que ele não fosse draftado. Mas ele foi para o Senior Bowl também, e no Senior Bowl ele jogou bem, cara, ele jogou bem. Então eu acho uma belíssima aposta. Eu acho que tem possibilidade aí dos Panthers de repente saírem desse draft com 3 jogadores na linha ofensiva que podem contribuir de fato para o time, e o David Moore é um deles. Vamos ver. Eu tenho A esse linha mesmo. ofensiva dos Panthers é uma coisa que eu nunca tive expectativas positivas, né? Porque sempre tinha vários buracos. E esse ano eu tô com uma expectativa pro Deontay Brown e pro Moore aí, ver se eles Consegue uma conseguem vaguinha. uma vaguinha. Né? Eu acho que eu consigo te entender porque os Dolphins assinaram com o Robert Jones, de Mississippi State, depois que o draft acabou. E era um cara que você é pena pra achar algumas coisas dele de tape, mas foi um cara que eu gostei bastante porque depois que você olha com um pouco mais de calma, se ele tivesse sido escolhido no dia 3 em qualquer momento do dia 3 você ia gostar da escolha. É, E era um cara que, pô, Middle Tennessee, faculdade muito fora do radar. Eu acho que em 2020 ele não jogou bem pouco, não lembro de cabeça agora. E foi um desses casos, né? Por exemplo, se a gente pegar um outro exemplo de undrafted free agents que talvez deveria ser draftado, a gente pode lembrar do Katie Johnson, né? Que assinou com o Seattle, que não ter jogado 2020 pesou muito mais do que eu imagino, não sei você, mas eu achei que o Katie Johnson ia ter um espaço ali, nem que fosse no dia 3. E até o pouco de reporte que eu vi depois foi que ele não ter jogado 2020 foi o que deixou algumas equipes balançadas a não escolher o cara, né? Então, alguns desses jogadores sentiram mais do que outros a pandemia, né? é. Outro wide receiver que também foi para Seattle, para mim é o Tamorian Terry, né, que foi undrafted. Eu acho assim um crime o Tamorian Terry ter sido undrafted. O Tamarin Terry foi pra Seattle também, não foi? Foi para Seattle, foi para É. Seattle. Então, o draft de Seattle, para mim, os melhores jogadores são os que eles não draftaram. Por, porque eu tinha o Tamarion Terry acima do Dwayne Eskridge, por exemplo, que foi a Sim. escolha de 2ª rodada de Seattle. Então,
complicado, né? Mas, enfim, Seattle não é novidade que tem drafts diferentes aí, Foi diferentes. até uma coisa que a gente comentou, a gente fez Seattle essa semana também, que foi uma das melhores coisas pro draft de Seattle foi não ter a escolha de primeira rodada, né? Porque impediu a Não torcida de... errou. Não errou, exatamente. Exato. Bom, pessoal, agradecer o pessoal do chat que participando por aqui. Felipe, de verdade queria agradecer de novo por você ter participado. Já falei, para quem não conhece o On The Clock, vai seguir agora, porque os meninos fazem um trabalho espetacular com o guia, tudo que se você nunca consumiu o guia, galera, compra, porque torna o seu draft um processo muito mais, não digo mais fácil, mas você consegue entender, consegue tentar entender. Você vai ficar feliz com as escolhas do seu time? Talvez não fique, mas os meninos tentam ali explicar, às vezes, o bom e o ruim de alguns caras. Assim, obrigado de novo. Peço para você fazer sua divulgação nas suas redes sociais, onde que o pessoal te acha, onde que o pessoal acha o On The Clock. Quem quiser me seguir no Twitter, @Lipe Vieira, sempre falando aí de draft, de NFL. E o On The Clock BR também. No site também tem ontheclock.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente está fazendo série analisando todas as divisões, né, do draft. Tem um canal no YouTube que a gente também faz conteúdo por lá. Então, assim, procura um The Clock que você vai achar nas suas redes sociais favoritas. E se você for torcedor do New York Jets, por favor, tenham calma com o Felipe Vieira, que eu vi o desabafo dele hoje com a torcida do Jets, depois do cara, vídeo da AFC assim, Leste. é impressionante como a gente passa, e eu posso falar isso porque eu passo de junho até abril falando daqueles jogadores, né? Uhum. Em junho, agora a gente já começa a falar de 2022. Então a gente passa esse processo inteiro falando desses caras e de repente falando, esse jogador eu não gosto muito e tal. Aí, assim, é inacreditável. Poucas pessoas realmente vêm debater, você não gosta desse jogador? Mas eu acho ele espetacular. Às vezes até acontece, mas sempre no nível do respeito, né? E Exatamente. aí, quando o fulano coloca a camisa do time, Aí ele vira a melhor pique do aparece século. uma horda de Nossa. torcedores falando que você está completamente equivocado, como você é incompetente falar disso, se o analista Y falou que ele era melhor que você está falando. Cara, Você tá pra criticando o meu quê? GM, é isso mesmo? Não, eu gosto muito do argumento que é como ousa você falar mal, achar que entende mais do que um GM ou do que um head coach da NFL? Exato. Né? Não pode. A gente tem que só aceitar o draft, esperar Sim. 3 anos e falar, deu certo, não deu? O que também faz Cara. parte, né? Que é normal, né? O pessoal pegou no seu pé por conta da escolha do. Foi do Elijah, não foi? Do Elijah Moore, assim, eu tenho o Elijah Moore dentro de um top 60, digamos assim. Então eu falei, ali na escolha 34 não era minha escolha favorita e papapá, mas beleza. Eu ainda elogiei o draft dos Jets, que Que eu acho que foi foi um bom bom, draft. assim, eu como torcedor de Miami, eu falo, foi muito ruim, porque o draft do Jets foi bom, o draft dos Patriots foi bom, o do Bills foi, para mim, da divisão foi o pior, mas, assim, os caras atacaram o que tinham que atacar, porque o time não tem muito pra onde melhorar, É, mas comigo aconteceu um negócio engraçado, porque eu era um defensor de Smith antes do Jalen Waddle, e eu entendia todos os argumentos de quem gostava mais do Jalen Waddle. sim. Aí quando o Miami escolheu o Jalen Waddle e eu fui falar da pique, o pessoal falou: agora ele gosta do Jalen Waddle". Eu falei: "Não, gente". Falei: "Eu nunca falei que o Jalen Waddle era um receiver ruim. Eu, Matheus, Sim, gostava mais do Devonta Smith. Agora sim. que o Jalen Waddle veio, eu vou torcer pra ele ser o Pro, Lógico, mas lógico. como você falou do Jace Horn, né? Se você fosse escolher, você não teria ido com o Jace Horn, mas É, agora é torcer pra dar certo". exato, exato. Daí coisas, né? Coisas do draft que daí ainda surgiu o pior que o cara. O time dos Jets pegou 3 jogadores top 15 e você tá falando mal, e 4 top 25 do draft você tá falando Quatro? mal. Como? Quatro? E aí eu fiquei assim. Falei, tá, beleza, Elijah Vera Tucker, o Zach Wilson, 2 jogadores top 15, ok? Concordo. Tá na minha borja, inclusive.
Agora, Elijah Moore, top 15, Não, acho que nem o maior fã do Elijah Moore, nem a talvez família do Elijah nem a Moore botava família ele dele no tem top ele no top 15. 15. Eu não vi ninguém falando. E daí mas beleza, ainda passa. Eu fiquei pensando, eu falei, quem será que é o outro cara que ele colocou no top 25, né? Porque foram 4 top 25. E a próxima escolha dos Jets foi só na quarta rodada que chegou o Michael Carter. Eu falei, pô, será que ele tem o Michael Carter no top 25, tipo, na board geral? Não é possível uma coisa dessa. O que tá acontecendo no mundo? Ganhou, colocou, vestiu verde e ganhou 80 posições, subiu 80 posições, só se for. Eu acho que, assim, de verdade mesmo, uma das coisas que eu mais gosto da minha evolução, eu não me considero analista que nem o Felipe, que nem o Davis, que nem a galera do Twitter, algumas pessoas como o Cougars, que são os caras que realmente entram de cabeça nessa análise, mas eu fico muito feliz que eu aprendi a separar muito a torcida da parte da análise, sabe? Porque eu não sou muito fã, como por exemplo, eu já vi uns caras em português falando assim, isso no caso de Miami. Não, porque eu e quem tá aqui, a gente montava um time melhor pros Dolphins. Não é assim, rapaziada. Também vamos com calma. Como também tem a galera que acha que tudo que o Brian Flores escolhe, a gente tem que bater palma e falar. Tipo, o Noah ano passado, pra mim, eu achei uma escolha muito estranha. E quando o Javon Holland chegou esse ano, a primeira coisa que eu falei, pô, beleza. O cara vai chegar pra jogar de. Pode jogar de free safety, pode jogar de nickel corner. E a porra do Noah, que veio ano passado pra fazer a mesma coisa. Entendeu? E eu acho que. Noah foi um jogador, uma escolha que eu critiquei na época. Não, e eu acho que isso faz parte, sabe, galera? Como a gente falou, errar durante o processo faz parte. Você mesmo brincou, né? Que a primeira vez que vocês fizeram o guia, né? Quando saiu o primeiro jogador que tava fora da board de vocês, vocês ficaram meio bitolados, né? Mas isso faz parte, gente. E uma coisa que eu sempre falo, eu fico muito feliz. Caras como o Felipe, caras como o Davis e outras pessoas que produzem muito conteúdo em português, a gente chegou num patamar assim de estudar que a gente fica mais à vontade para discordar de escolhas. Entendeu? Sim. Porque a gente enxerga de outra forma. E é normal. Não é todo. A gente vai ter escolha que a gente vai criticar e vai quebrar a cara. Por exemplo, eu critiquei a escolha do Darius Leonard e o cara se tornou um fenômeno. Mas vai ter escolha que a gente vai criticar e vai acertar. Então é normal, cara. Vai ter erros, vai ter acertos, mas aí tem as pessoas que levam para um nível que eu não consigo entender de fato, né? O Alex Leatherwood, por exemplo, ele vai ser um cara que daqui uns 2, 3 anos a gente pode falar, olha aí, a gente avisou. Ou pode ser um cara que a gente vai falar, o John Gruden conseguiu. Mas se a gente pega recentemente o Colin Farrell, por exemplo, que foi a escolha número 4 geral, pra mim até agora ainda não se pagou. Sim. Mas bom, gente, é isso, Felipe. Obrigado de novo que você tá aqui. Desculpa até te alugar mais. Espero que você possa voltar mais vezes aqui pra gente falar de Panthers, falar de NFC. A porta tá aberta um dia que você estiver muito bravo com Caroline e quiser desabafar. Falei pro Pedro Pinto veio aqui semana passada. Ele falou que quando for a primeira partida do Justin Fields com mais de 400 jardas, ele quer voltar pra relembrar a nossa análise do draft do Denver Broncos. Pra quem não viu o vídeo dele, sugiro que veja quando o Denver escolheu o Patrick Surtain. E é isso, galera. Vou só trocar aqui pra abertura, Felipe, e aí a gente já encerra. E, gente, queria agradecer a todo mundo que veio até aqui. Você pode seguir o nosso canal, pode seguir lá no YouTube. Mais uma vez, a Fanática começou a ser uma apoiadora do nosso canal hoje, aqui da Twitch. Então você pode entrar lá no site deles, que tá aqui no nosso chat ou na descrição. Você faz a sua compra e coloca Ornelas no cupom de desconto, 10% de desconto para você. Você pode parcelar em até 12 vezes, sendo que até 3 vezes sem juros nenhum para você. E é isso. Amanhã a gente volta para falar de Kansas City Chiefs para fechar a nossa semana. E amanhã, o sábado, eu já tento falar para vocês a nossa programação da semana que vem. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.